Tema 3. Comportamento, tensão, deformação. Capacidades e limitações dos ensaios in situ e em laboratório. Critérios de rotura. Critério de rotura de Moore-Coulomb. Introdução. Todos os materiais deformam-se pela ação de uma carga aplicada, fornecendo a resistência dos materiais, para os diversos materiais, madeira, aço, etc., empregados em construção. As características da correlação entre as cargas e as respectivas deformações. Essas correlações encontram-se tabeladas e são utilizadas diretamente no projeto das estruturas. Relação carga-deformação. Em engenharia de fundações, já o problema é mais complexo. As deformações dos solos, além de comparativamente maiores que a dos materiais de construção, nestes a deformação unitária correspondente à pressão no limite de segurança é da ordem de 0,005%, enquanto naqueles é maior do que 0,5%, caso de areia compacta, atingindo o mesmo 2,5%, caso de argila plástica, não se verificam instantaneamente com a aplicação da carga, mas sim em função do tempo, como é exemplo característico o que acontece com as argilas. No diagrama pressão-deformação específica, para o concreto e para a argila da figura 1, observam-se as deformações nos limites de segurança. Acresce ainda que tais deformações, geralmente não uniformes, podem não ser prejudiciais ao solo propriamente dito, mas comprometer as estruturas que assentam sobre ele. Surgiriam, assim, os recalques diferenciais, os quais provocariam nas estruturas esforços adicionais que, por vezes, se tornam bastante comprometedores à sua própria estabilidade. Capacidades e limitações dos ensaios in situ e em laboratório. Atualmente, tem vindo a ser considerado que os dois tipos de ensaios, de laboratório e in situ, não se substituem, mas pelo contrário complementam-se, uma vez que ambos apresentam vantagens e inconvenientes. Ensaios in situ, vantagens, têm lugar nas condições ambientais naturais. O volume de solo analisado ser muito maior do que o correspondente a uma amostra de laboratório. Executar estes ensaios quando são interceptadas formações nas quais não seja possível efetuar uma amostragem representativa, existindo equipamentos que permitem a obtenção de informação contínua, como por exemplo o Cone Penetration Test, CPT. Evitam a alteração inerente às amostras. São rápidos, relativamente econômicos e fornecem uma abundante quantidade de dados. Ensaio in situ, desvantagem, as condições de fronteira são, em geral, mal conhecidas. Condições de drenagem mal conhecidas durante o ensaio, não sendo viável o estudo em termos de tensões efetivas. Ensaios laboratoriais, vantagens, têm bem definidas as condições de fronteira e condições de drenagem bem controladas. As características físicas e químicas do solo a estudar são bem conhecidas e também as trajetórias de tensões, que são previamente selecionadas e depois impostas durante o ensaio. O campo de deformações é geralmente uniforme para níveis baixos de solicitação. A velocidade de imposição das solicitações, ela é em regra muito maior do que a que realmente se verifica em obra. Estudar as propriedades dos solos em condições estritamente controladas. Ensaios laboratoriais, desvantagem, dificuldade de dispor de amostras realmente deformadas, ou seja, verdadeiramente representativas. A falta de representatividade agrava-se em solos que apresentam heterogeneidade a uma certa escala, dada a desproporção entre as dimensões da amostra relativamente a um maciço. Merece ainda atenção o fato de as condições de fronteira poderem ser afetadas pelo contato entre a amostra e o aparelho de ensaio. Altera mais ou menos as propriedades originais do solo. O posterior transporte e armazenamento podem aumentar ainda mais essa perturbação. A modesta representatividade da massa total do solo e o facto de que os ensaios costumam ser lentos e caros. No geral, os ensaios in situ apresentam-se como uma alternativa aos ensaios de laboratório, uma vez que
permitem obter informações necessárias para avaliar qualitativamente e quantitativamente o comportamento geotécnico dos maciços e dos materiais que os constituem através de parâmetros geomecânicos, nomeadamente a resistência, a deformabilidade e a permeabilidade, para apoio no desenho e concessão do projeto de obras de engenharia, barragens, túneis, taludes, entre outras, são métodos expeditos e rápidos para determinação de parâmetros geotécnicos dos maciços. São mais baratos que os ensaios de laboratório. São realizados nos maciços em condições naturais, permitindo uma análise global tanto do maciço como da envolvente e quando executados em forma de campanha geotécnica, por meio de combinação de vários tipos de ensaio tende a fornecer dados bastante fiáveis, o que permite efetuar um dimensionamento mais racional das construções, evitando gastos desnecessários e diminuindo o prazo de execução. Critérios de rotura. Critério de ruptura de Mohr-Coulomb. No plano genérico no interior do subsolo, a tensão atuante não é necessariamente normal ao plano. Para efeitos de análise, ela pode ser decomposta numa componente normal e em outra paralela ao plano. Figura 2. Decomposição da tensão num plano genérico. A componente normal é chamada de tensão normal, S. A componente tangencial é chamada de tensão cisalhante, T. Nos problemas de geotécnica que envolvem resistência do solo, interessam S1 e S3, pois a resistência depende das tensões de cisalhamento, que por sua vez são resultantes da diferença entre S1 e S3. Consideram-se que as tensões de confinamento Sx e C são iguais, conduzindo ao que chamamos de estado plano de tensões. No estado plano de tensões, conhecidas as tensões principais S1 e S3 no ponto, pode-se determinar as tensões normais e de cisalhamento em qualquer plano passando por este ponto, S e T. Este slide dispensa explicações. Se você quiser confirmar os resultados, basta pegar o papel e caneta. Deixa de ser preguiçoso, jovem. Círculo de Mohr. O estado de tensões atuantes em todos os planos que passa por um ponto, pode ser representado graficamente num sistema de coordenadas em que as abscissas, eixo X, são as tensões normais e as ordenadas, eixo Y, são as tensões cisalhantes. Tensão normal, eixo das abscissas, tensão cisalhante e eixo das ordenadas. Construído o círculo de Mohr, ficam facilmente determinadas as tensões em qualquer plano. Da análise do círculo de Mohr, chegam-se às seguintes conclusões. A máxima tensão cisalhante, em módulo, ocorre em planos que formam 45 com os planos principais. A máxima tensão de cisalhamento é igual à semidiferença das tensões principais, S1, S3/2. Resistência dos solos. A ruptura dos solos é quase sempre um fenômeno de cisalhamento. A resistência ao cisalhamento de um solo define-se como a máxima tensão de cisalhamento que o solo pode suportar sem sofrer ruptura. Para entender melhor o fenômeno de ruptura por cisalhamento, vamos considerar o mecanismo de deslizamento entre corpos sólidos e, por extensão, entre as partículas do solo. Atrito e coesão. Atrito Cn é a força vertical transmitida pelo corpo. A força horizontal T necessária para fazer o corpo deslizar deve ser superior a Fxn, onde F é um coeficiente de atrito entre os dois materiais. Existe uma proporcionalidade entre a força vertical e a força horizontal, sendo expressa por o ângulo de atrito pode ser entendido também como o ângulo máximo que a força transmitida pelo corpo à superfície pode fazer com a normal ao plano de contatos em que ocorra deslizamento. Atingido esse ângulo, a componente tangencial é maior que a resistência ao deslizamento, que depende da componente normal. A resistência ao deslizamento é diretamente proporcional à tensão normal aplicada e pode ser representada por uma reta. Coesão. A resistência ao cisalhamento dos solos deve-se essencialmente ao atrito entre as partículas. Entretanto, a atração química entre essas partículas pode provocar uma resistência que não depende da tensão normal. Coesão real, como se uma cola tivesse sido aplicada entre os dois corpos. Critérios de ruptura. Quando ocorre a ruptura dos solos, critérios de ruptura são formulações que procuram refletir as condições em que ocorre a ruptura de um material.
O critério de ruptura que melhor representa o comportamento dos solos é o Moore-Coulomb. Foi Coulomb, 1770, o primeiro a procurar entender a ruptura em solo através da aplicação do conceito de atrito. Ele introduziu na expressão geral do atrito uma nova parcela que é independente da força ou tensão normal de contato, parcela de coesão. Na mecânica dos solos, este lugar geométrico é chamado de envoltória de ruptura de Coulomb. Moore, 1990, estabeleceu outro critério de resistência expressa por uma função matemática que apresenta a configuração de uma curva, e não como uma reta proposta por Coulomb. Para facilidade de cálculo, a envoltória de Moore pode ser linearizada na faixa de tensões de interesse. Este tipo de envoltória linearizada passou a ser chamada de envoltória de resistência de Moore-Coulomb. Fim. Gratos pela atenção.